Prazer, meu nome é Ariel, eu sou um dos obreiros dessa casa. E o pastor Paulo não ia deixar passar essa, né? Então, já foi a Nayara, então agora era a minha vez. Obrigado. Então, eu estava... Há 2 semanas atrás, ele já falou que eu ia pregar no Connect, ao Hábito. Só que até o início dessa semana ainda não tinha palavra. E eu orando. E por incrível que pareça, eu estava vendo uma série, Atirador, né, Shooter. E num momento, eu tinha acabado de orar sobre isso, aí eu parei, fui para o quarto, aí fui assistir, e aí apareceu uma cena de um alvo, de um rifle. E aí me deu um estalo, porque isso já, de certa forma, era algo que eu ficava na minha cabeça. E eu falei, eu tenho que falar sobre o alvo. Mas o que eu vou falar sobre o alvo? E me veio a passagem que a gente vai ler hoje, só que eu não lembrava onde estava. Aí eu fui procurar, onde está essa palavra, né? E por incrível que pareça, né, a gente não acredita em coincidência, mas em cristocedência. Ontem no GC, quem estava aqui ontem no GC, a pastora trouxe uma palavra e ela falou sobre prosseguir para o alvo. Então esse é o nosso tema, né, prosseguindo para o alvo. E a gente vai abrir, sem mais delongas, em Filipenses, capítulo 3. A gente vai ler a partir do 12, mas a gente vai indo e voltando nesse curso, né? Então, uma hora a gente vai estar lá atrás, outra hora a gente vai estar aqui na frente. Todo mundo achou? Filipenses 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. A gente vai ler só até aqui por enquanto. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que, assim como essa palavra ministrou ao meu coração, Pai, que o Senhor possa ministrar os corações de cada um, por mais que já tenham ouvido falar desse versículo, dessa palavra diversas vezes, Pai. Mas o Senhor sempre tem uma forma diferente de falar, Pai. Então, que seja pessoal essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu estava pensando nessa palavra sobre o alvo, é interessante que eu fui fazendo pesquisas, ouvi pregações, eu fiz, enfim, como a pastora fala, fiz o dever de casa, né? E é interessante que não só na nossa vida cristã, mas eu não gosto dessa palavra, vida secular, mas no nosso dia a dia, né, nós precisamos ter alvos, né? A vida, ela, como um todo, ela requer de nós a capacidade de enxergar um alvo claro e definido. Se você não tiver alvo, você não chega. A gente não pode ser, como a pastora fala, a gente não pode ser aleatório, né? Viver na vida igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, ou vida louca, né? Tem uma frase interessante que eu até anotei, queria falar com vocês, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. E
Sobre o texto especificamente, acho que a ideia é bem entrar dentro do texto e aí a gente tentar caminhar aqui algumas coisas. Eu fiquei me perguntando, não sei se vocês pararam para perceber, que ele fala assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu fiquei pensando, mas que prêmio é esse? Né? Que alvo é esse? Que prêmio é esse da soberana vocação? Aí eu fiquei olhando versões e versões e versões para tentar me responder. Porque eu pensei, se eu tenho essa dúvida, eles vão ter essa dúvida também. Porque se é um objetivo, eu preciso entender que objetivo é esse. E eu consegui chegar nessa resposta meditando nessa palavra. O prêmio é a salvação. Mas se vocês pararem para perceber quando Paulo ele escreve, quando ele fala assim, ele fala duas coisas, né? Quando ele fala de salvação, não é um ato único, não é um ato de salvação em que agora eu estou salvo e posso ficar aqui quietinho, sentadinho aí, vai dar tudo certo, estou salvo para sempre, né? Acho que, se eu não me engano, os calvinistas acreditam, né? Sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Se eu estou errado, me corrijam, não tem problema. E é interessante que no Carisma tem um... eu esqueci qual era a aula, mas eu lembro do conteúdo. Caráter e integridade. Eu lembro que o livro foi sobre Luciano Subirá. Quando a gente se converte, quando a gente tem... eu não gosto de falar aceita Jesus, porque, na verdade, é Ele que nos aceita, mas quando a gente dá o primeiro passo de fé, quando a gente crê no sacrifício da cruz, crê que Ele veio para nos salvar, para nos perdoar, para nos livrar do inferno, nesse momento acontece o primeiro ato de salvação, que é a santificação inicial. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Nesse primeiro momento, aí você pode se perguntar, mas peraí, então eu me converti, eu sou salvo? Né? Nesse ato eu sou salvo? Sim, você é salvo, mas vamos caminhando. Né? Não é um ato em que você dá um mergulho, né, ali e agora eu posso fazer o que eu quiser, igual alguns lugares pregam, né, em que você não tem que ter uma mudança, né? Porque conversão é literalmente mudança de rota. Se eu estava indo por aqui, agora eu tenho que ir por aqui, porque esse caminho aqui não é mais para mim, não é mais para a minha vida. Então, no primeiro ato, quando a gente se converte, precisa haver alguma mudança. Não estou falando aqui de mudanças radicais, onde você fazia tantas coisas e agora, de um passe de mágica, você simplesmente não faz mais. Né? E a própria salvação explica isso, porque a salvação ela é todos os dias. Todos os dias. É um trabalho em progresso. Né? Então, quando nós temos esse primeiro ato de salvação, nós precisamos agora analisar as Escrituras. Deus ele nos deixou ia falar dicionário, mas deixou um manual para a gente. E a gente precisa caminhar sobre isso. E quando a gente tem essa conversão, algumas coisas a gente ainda vai ter vontade de fazer, que a gente tinha o hábito de fazer, né? Só que é o Espírito Santo que agora passou a habitar em você, em nós, ele vai começar a gerar transformação de dentro para fora. Porque não é ninguém que vai ficar no seu pé, na sua cabeça, enchendo a sua cabeça e falar, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, agora você se converteu, agora você é salvo. É o Espírito Santo que vai gerando isso em você. Há relatos de pessoas que se converteram num dia e no outro elas pararam com os vícios que elas tinham. Elas pararam de mentir, pararam de roubar, de furtar, de trair e por aí vai. Mas há pessoas que há um processo. Há pessoas que há coisa. Só que o importante é que a gente entenda que é o início. Agora vem o quê? A santificação progressiva. Agora é o quê? É a santificação progressiva, né? A salvação progressiva. O que significa? Isso significa que todo o percurso da nossa vida
nós vamos precisar o quê? Olhar para a palavra e olhar para nós mesmos e ver se aquilo que a palavra diz, se a nossa vida se reflete. Por isso que quando a gente fala, você crê, quem aí crê que é salvo? Vamos ver se tem alguém que ficou meio assim. Entenda que quando a gente fala de processo de salvação, quando a gente fala da santificação inicial, progressiva e final, não quer dizer que hoje eu cometi um erro e eu não sou salvo. E agora não, agora eu estou certinho e eu... né? Então, não significa isso, tá, gente? Quando a gente fala em quando a gente fala em santificação progressiva, é a gente conscientemente se separar para Deus. Então, agora que você se converteu, e agora que você passou a estudar a Bíblia, passou a orar, passou a jejuar, fazer todas as disciplinas espirituais, você não vai viver mais deliberadamente pecando. Você não vai mais planejar, hoje eu vou para tal lugar porque eu quero fazer besteira. Eu vou pecar, eu vou fazer isso, aquilo. Você não tem mais isso. Isso não faz mais parte de nós. A minha vida agora, nesse processo, nessa progressão da santificação, ela precisa refletir a imagem de Cristo cada dia. Então, note que eu vim aqui à frente e me converti, mas eu não parei aqui. Eu tenho que continuar. E depois disso vem a santificação final. A santificação final, né, é onde teremos de vez a obra completa da salvação. Seja porque Jesus voltou para buscar todo mundo ou só para buscar você. Né? Então, todos os dias, desde o momento da nossa conversão até o dia em que deixarmos essa terra, nós passamos pela progressiva e aí vem o final. Então, é importante que não para no ato da conversão. A gente precisa estar em constante movimento. Eu lembro de uma frase que fala assim, movimento é vida. Geralmente, quem está em algum conflito, numa guerra, quem está em alguma situação em que fica isolado, parado, morre. Porque você começa a não ter mais recurso, você começa a olhar para a tua situação e ver que as pessoas avançaram. Por quê? Você começa a olhar para a tua situação e fala, poxa, fulano estava aqui do meu lado, mas agora fulano já foi. E você ficou e continua se lamentando, e nunca avança. E é interessante que uma outra pergunta que me veio sobre como alcançar o alvo. A gente já sabe qual é o prêmio, a gente já sabe o que tem que fazer, né, que a nossa vida precisa refletir a Cristo, mas é interessante que quando Paulo fala sobre alcançar o alvo, ele cita duas coisas. Cadê a... Acho que ela não está aqui. Oi? Não. No versículo 13. Irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Primeira coisa que Paulo faz para alcançar. Esquecendo. Não é um esquecer de, agora ficou para trás e num ato isolado. Não, é esquecendo. Porque tudo aquilo que você é na carne, isso é uma luta diária. Você não tem luta diária com a sua carne? Todo dia você não tem que se policiar para não pecar, para não dar lugar à velha carne? Então, quando se fala de esquecendo das coisas que para trás ficam, é um ato contínuo. Né? Como a gente falou ontem, né, no português, é um gerúndio, onde você, todo dia, precisa esquecer das coisas que ficaram. E aí, daqui a pouco eu vou entrar mais no detalhe sobre o que esquecer. E um outro ponto que Paulo fala também, no 13, não é só esquecer. Você também tem que avançar. Ir avançando. Porque uma coisa é você falar assim, não, eu não sou mais aquela pessoa. Mas quem você é agora?
quem o Senhor te chamou. Todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Todo mundo tem um chamado para fazer alguma coisa. Se você ainda não sabe o que é, ore para que o Senhor, né, revele a você. Mas a gente precisa avançar para as que estão adiante. Então, Deus nos chamou para pregar o Evangelho, Deus nos chamou para as nações, Deus nos chamou para o bairro do lado, Deus nos chamou para ganhar almas. Não foi só para a gente, né? Nunca é só para a gente. Ele nos alcançou para que a gente pudesse alcançar outros. Paulo era alguém que perseguia. Agora, Paulo era alguém que perseguido. É interessante que quando Paulo, e literalmente Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu até comentei com a pastora hoje, que às vezes a gente fala assim, esquecer o velho homem é fácil, eu não quero me tornar aquela pessoa novamente. Eu era uma pessoa, de repente, cheia de vícios, uma pessoa bem desequilibrada emocionalmente, enfim, eu não quero mais ser. Para mim, de repente, é até fácil não ser aquela pessoa. Só que quando você para pensar em Paulo, tirando a parte que ele era perseguidor da igreja, mas eu vou explicar por que ele era perseguidor da igreja. Lá no versículo 3, que aí é importante a gente entender o contexto daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está lendo. Cadê? Deixa eu... no 4. Ainda que também podia ter... Não, no 3. Porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Ainda que também podia ter confiança na carne. Se algum outro acha que pode confiar na carne, ainda mais eu. Vai prestando atenção, Paulo falando. Aí o Paulo aqui, agora no 5, ele vai dando o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, fariseu. Aqui, quando diz fariseu, é alguém muito rígido. E aí, o porquê ele perseguia os cristãos. No 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Mas essas coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda em Cristo. Em outra versão, NVI, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, quando a gente fala de esquecer, esquecendo das coisas que para trás ficam, Paulo era alguém que, se você olhar aos olhos da sociedade, aos olhos do povo judeu, era alguém top. Era alguém irrepreensível, era alguém que você não podia falar uma vírgula dele. Só que quando ele se converte, e agora o alvo dele não é mais, de repente, o próprio... Paulo, eu não lembro mais o nome do temperamento, mas ele era alguém muito colérico, então ele tinha muito aquela coisa do dar a carteirada, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, irrepreensível. Então, ele era alguém que olhava para, de repente, se agradar, o conhecimento, só que agora o alvo dele não é mais ele se alimentar, ele querer ser o grande mestre de Israel, agora o alvo dele é Cristo. E aí, quando o alvo dele agora é Cristo, como o alvo dele agora é Cristo, ele começa a olhar para ele mesmo e olha, tudo que eu conquistei, tudo que eu sei, isso não é nada. Tudo que eu sabia até hoje, nada. Então, quando fala de esquecendo das coisas que para trás ficaram, não é só o passado, o pecado. É as coisas que a gente acha que sabe e quer trazer, às vezes, para o reino. Tipo, eu sou isso lá fora e eu quero ser aqui dentro também. Não, espera aí. Aqui dentro,
o maior é Cristo, e ponto, só tem Ele. Não tem outra estrelinha. Não é o pastor, não é o obreiro, porque eu sou o apóstolo missionário. Não importa. Seu currículo aqui dentro não vale nada. Paulo falou que o currículo dele não valia nada, quem dirá o meu, né? E não vou usar o paralelo do alvo igual o da pastora, da corrida de corgi, não sei quem conhece. Corgi é aqueles cachorrinhos, gente, que as perninhas bem pequenininhas. E eu queria fazer um paralelo sobre a questão do alvo em relação à flecha. As flechas antigamente eram feitas de madeira e tinham a ponta de algum tipo de metal. Elas não tinham a intenção de serem bonitas ou chamativas, apenas precisavam ser eficazes naquilo que elas foram formadas para fazer. Flecha não atinge o alvo se estiver parada, perdendo tempo escolhendo como quer servir, ou quem ele quer atingir, ou dizendo que não está pronta para ser lançada. Então, a função da flecha é atingir o alvo. Se a flecha não for usada para atingir o alvo, ela não tem função. Então, flecha, pare de dar desculpas, de dizer que não tem capacidade. Realmente, você não tem capacidade. Quem te capacita é Jesus. Você está absolutamente certo, mas, ao mesmo tempo, enganado, porque você precisa colocar tudo aquilo que você sabe de lado e agora se submeter à vontade de Deus. Então, não deixe, de repente, a religiosidade te parar. De repente você fala assim, mas eu estou bem, eu estou aqui todo domingo, todo sábado eu estou aqui na igreja, venho terça, ajudo, limpo o banheiro, ajudo na cantina, sirvo em não sei quantos ministérios, mas realmente teu coração tá nisso? Realmente você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? De repente você está na fase de experimentação, ok, né? Você está ali servindo, né? Você ainda não sabe o que Deus te chamou para fazer, mas você de repente já está 10, 15 anos na igreja e ainda está perdido na vida. No 15 é interessante que no 15 fala sobre maturidade. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Então Paulo, ele não quer que a gente permaneça como bebês espirituais a vida toda. A salvação inicial, progressiva, para a gente atingir a maturidade. Nós precisamos ser cristãos maduros, gente. A gente já tem algum tempo que eu ouço dizer, acho que agora está mais perto ainda, Jesus está para voltar, gente. Está muito próximo. E tem muita gente brincando de ser cristão, porque de repente está na moda, de repente é legal falar que é evangélico, né? De repente é aceitável na sociedade de alguma forma. E só que viver o evangelho, gente, é renúncia, é perda. Não é mais a nossa vontade, não é mais o que a gente quer. Só que não é uma perda que vai gerar em nós tristeza, mas é uma perda que vai gerar em nós um alvo maravilhoso na glória. No 14, o que ele fala? O prêmio da soberana vocação. Quando Jesus fala, né, sobre nos preparar morada, sobre estar com o Senhor eternamente, gente, a presença do Espírito Santo é maravilhosa ou não é? Agora imagina estar na presença do Pai a eternidade. E a gente tem, de repente, esquecido no nosso dia a dia de olhar para o nosso alvo. Às vezes a gente está preocupado só com faculdade, com trabalho, com pagar a conta, pagar boleto. A vida adulta é difícil, é verdade. Só que o nosso alvo, gente, é Cristo. Por que Deus te colocou nessa empresa? Por que Deus te colocou nessa faculdade? Aí não, agora entrou na faculdade, não, agora quem sabe é o professor da faculdade, o pastor, a Bíblia. Quantas pessoas que se desviaram porque entraram numa faculdade e colocaram os ensinos da faculdade acima da Bíblia?
Não, porque agora eu estou estudando filosofia e aqueles pensadores são top. E o que Jesus falou? Né? Se for falar, se for colocar currículo por currículo, o maior livro vendido é a Bíblia. Né? As pessoas falam, não, o maior teólogo, psicólogo do universo é Jesus. Então, por que a gente está ouvindo mais o nosso professor da faculdade, o nosso parente, do que a palavra de Deus? Eu passei o slide aqui, eu ri sozinho porque eu estava só na introdução. Agora que eu me liguei, tem 10 minutos. O nosso alvo, gente, o nosso maior alvo, a gente pode ter outros alvos na vida. A gente pode ter um alvo, um sonho de casar, de ter família, de ter um bom emprego. A gente pode ter algum alvo material. É importante, inclusive, que você tenha. Você não pode ser um aleatório, né? Igual, às vezes, de vez em quando eu converso com alguns meninos assim, e aí tu vê, né? Agora eu posso falar. Tu vê, geralmente, as mulheres são muito mais avançadas nesse quesito, elas são muito mais para frente, né? Na questão de estudo, de trabalho, estão pensando lá na frente, aí está o cara aqui, pô, vou usar o pastor Paulo, e o Cruzeiro? Fergou ontem? Sabe? E enquanto elas estão com um alvo, está um monte de homem, às vezes, pensando nada na vida. Não tem alvo, não tem objetivo. E, gente, alvo é importante. E aí, por isso, aí quando chega o momento de casar, fica uma família disfuncional. Porque daí, um peso... eu não tenho nada contra as mulheres trabalhar, inclusive eu incentivo. Né? Nas últimas 2 empresas que eu trabalhei, o maior número de trabalhadores eram mulheres, e as empresas top de trabalhar, porque são muito mais dedicadas que nós homens, eu reconheço. Só que aí, às vezes, cria uma família disfuncional, porque a função que Deus deu para o homem em relação à família é muito importante, e às vezes esse papel está se invertendo, porque quem tem o alvo é ela, sendo que a Bíblia fala que a mulher é submissa, ou seja, sob missão. A missão é de quem? Do homem. E aí acaba se criando uma coisa disfuncional. Não, eu acredito que as famílias podem conviver muito bem, né? Acho que isso não estava nem no roteiro. As famílias podem conviver muito bem com a mulher trabalhando, inclusive ganhando mais que o marido, não vejo problema nenhum. Mas o problema não está nisso, o problema está na questão do alvo. Às vezes, presta atenção em quem tem alvo e que tem objetivo. Porque, geralmente, essa pessoa que tem objetivo, você consegue conversar com ela, tu consegue, às vezes, entrar no sonho dessa pessoa e falar, caramba, essa pessoa tem um sonho bacana, tem um sonho legal. Às vezes, a gente acha que ter alvo é se tornar rico, milionário, ter a casa do ano, ter o carro do ano, ter uma família de não sei quantos... Não, gente. Tenha algum objetivo na vida. Às vezes, seu objetivo é fazer uma faculdade, é sair da casa dos seus pais. Siga esse objetivo. Fechando parênteses, o nosso maior alvo, gente, voltando aqui para Filipenses, é concluir a carreira. Paulo, quando ele estava para morrer, ele falou que combati o bom combate. Exatamente. Então, a carreira da fé, gente, é algo que a gente tem que cuidar, porque o que adianta a gente ganhar tudo e aí chegar lá no dia, Jesus falar assim, não te conheço não, sai daqui. Porque a gente viveu uma vida como se ele não fosse voltar. Vamos abrir rapidinho em Hebreus 12, para reforçar a questão do porquê a gente deve continuar prosseguindo para o alvo. Hebreus 12, a partir do verso 1.
Já está ali já? Já. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, você ainda não resistiu ao ponto de derramar o próprio sangue. Então, Jesus, ele sofreu tudo o que ele sofreu para a gente prosseguir, gente, para a gente não desistir. Né? Jesus, lá no Getsemane, ele fala assim, ele faz uma oração, né? Se possível, passar dele o cálice, mas contudo seja feito quem? A vontade do Pai. Então, ele poderia desistir. Ele tinha essa escolha de desistir se ele quisesse. Só que ele entendeu que ele estava ali para uma missão. Ele tinha um alvo, ele tinha que cumprir uma missão. E essa missão dele impactaria todas as nossas vidas. Impactou todas as nossas vidas. Então, basicamente, o que Hebreus está dizendo aqui? Ó, aguenta o tranco aí, irmão. Segura firme. O ambiente que a gente vive, ele não é desculpa para a gente não atingir o alvo. A nossa família, o nosso trabalho, os nossos afazeres não é desculpa para dizer que a gente não pode atingir o alvo. Porque a gente acabou de falar que quem capacita é Ele. Então, por que a gente fala assim, Deus me chamou para fazer tal coisa, mas eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro para ir a tal lugar. Eu não posso fazer porque eu não sei falar bem. Eu não posso fazer por causa disso, disso. Mas não é você a cabeça. Sabe? É a gente olhar para o alvo. Quando a gente olha para Jesus, a gente para de olhar para a gente. Porque se a gente ficar olhando para a gente, é tudo ruim mesmo. Não tem jeito, não. Mas quando a gente olha para Cristo e Ele está nos encorajando a prosseguir, a gente não tem como ficar. Prosseguir, gente, é desconfortável. Vai custar muito e até a própria vida, literalmente ou não. Né? Os primeiros 100, 200 anos da igreja, até um pouco mais, né? A questão da perseguição, os próprios discípulos, né, em Atos, você vê ali os primeiros 30 anos da história da igreja, fala da questão da perseguição, só que eles tinham um alvo que era Cristo. Então, muitos morreram crucificados, muitos morreram, Paulo morreu decapitado, alguns cristãos, principalmente na época de Nero, eles eram feitos tochas vivas, né, eram queimadas vivas e eram usados como, literalmente, como se fosse um poste de luz, só que era a pessoa pegando fogo, porque ela não negava Cristo, nas ruas. Então, assim, muita gente passou por muita coisa desconfortável e desagradável para o Evangelho chegar até a gente. E hoje a gente vive num país que ainda se tem liberdade para pregar o Evangelho. Tem um site, gente, Portas Abertas, não sei se alguém já ouviu falar. Gente, perseguição na Nigéria, por exemplo, com Boko Haram. Você vê igrejas na China, não é aqui igual Porta Aberta que você vai e tem a igreja. Não, gente. É GC e escondido, é 007. Porque senão tem muitos relatos de pastores sendo queimados, pessoas sendo sacrificadas, porque elas querem seguir esse alvo, eles querem seguir a Cristo e a todo custo. Então, será que a gente está disposto a seguir? Infelizmente, a gente tem uma geração hoje, não quero generalizar, mas parte da geração que é fraca, que tudo quer parar. Nada está bom, é para ontem, né? Se não me der o bom dia aqui, eu vou para outro lugar, que quero que me tratem do jeito que eu mereço, princesa de Jesus, né? Então, o que é o Evangelho? Eu tenho que negar a mim mesmo e tomar minha cruz e seguir Jesus. Aí eu chego aqui, eu quero ser o centro?
eu chego aqui, eu quero ser tratado da melhor maneira possível, porque senão eu vou sair, é um absurdo eu não ser bem tratado. Mas, gente, a gente sempre para e fica pensando no eu, mas e o que você tem feito pelas pessoas? Quantas vezes você já parou ali naquela porta e já recebeu alguém, já deu um aperto de mão, um abraço? Quantas vezes você já deu um abraço em alguém que estava precisando? Quantas vezes você já chegou e falou, poxa, irmão, o que você está precisando? É sempre para a gente, nunca para o próximo. Então, gente, coisas que podem nos causar distrações em seguir o alvo. O pecado. O pecado em hebraico, chatá, significa algo como desviar do caminho, errar o alvo. Então, podemos dizer então que pecar é o quê? Errar o alvo. Se o nosso alvo é Cristo, e para a gente acertar o alvo, precisamos ver uma vida em santificação, precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, então se eu pecar, eu estou errando o alvo. E aqui eu não estou falando de pecado acidental, gente, porque todos nós estamos sujeitos a pecar, mas deliberadamente, toda vez, já tem aquele pecadinho de estimação, sabe? Que você já, estou aqui de novo, Senhor, pedindo perdão, de novo eu fiz isso aqui. A gente abandona isso, chega. Uma brincadeira que eu já ouvi muito cara, para de errar nisso, erra em outra coisa, pelo amor de Deus, porque já não dá mais. Adversidades também podem nos fazer parar. Abre em Neemias 4,16, rapidinho. Eu vou até ler ali quando ele colocar, Neemias 4,16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos, couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Aqui Neemias está falando sobre a questão da reconstrução dos muros. Então, esse povo que estava reconstruindo os muros, muitas pessoas eram mortas por pessoas que não queriam que os muros fossem reconstruídos. Então, muita gente desistiu nesse tempo. Eu vou ficar lá para morrer? Então, muita gente desanima logo no início. Não é que a pessoa chegou num nível que, olha, nossa, a dificuldade está altíssima. Não. Se a gente tem palavra, se a gente tem propósito, nenhuma adversidade pode nos parar. A adversidade é difícil? Gente. Dá vontade de desistir? Dá. Mas respira um pouco, conta até 10, ora, não toma uma decisão de cabeça quente e simplesmente, tchau, estou saindo, desisti, não quero mais. A gente não pode, gente. Jesus, ele suportou tanto por nós. Jesus, ele suportou tanto flagelo, tanto escárnio. Sabe, às vezes, se a gente olhar para a gente não gosta que as pessoas falem mal da gente. Que fiquem duvidando da gente, que fiquem falando, sobre o que a gente é capaz ou não. Agora, imagine o Filho de Deus, que tudo podia, passando por tudo aquilo, se humilhando, e ele não desistiu. Então, se a gente verdadeiramente se converteu, a gente precisa ser firme, a gente precisa se posicionar. A gente precisa realmente falar assim, olha, eu sou crente mesmo. Não é fulano A que vai me convencer ao contrário, não é B que vai me convencer, não é as adversidades que vai me convencer. Porque eu creio nesse Deus. E as coisas que eu vivo não é só para o agora. A gente fica pensando sempre nas adversidades, para o agora. Mas o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo não é que a gente está de passagem. A gente tem que parar de pensar que a gente tem que resolver as coisas por aqui, por agora, porque minha vida vai acabar se eu não conseguir isso. Não, gente, não importa o que vai acontecer aqui, o nosso alvo é Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, para acabar, vamos já ficando de pé, para fingir que está acabando. 1 Coríntios 9, 24.
do 20. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Gente, corra de tal maneira que você alcance. Não viva a vida, tipo, vou viver aqui a minha vidinha, eu vou para a igreja, eu oro, sabe? Nunca rompe, nunca está num novo nível de fé, sabe? Você sempre vê as pessoas rompendo e nunca é você. Sabe, eles fazem por algo corruptível, a gente faz pelo prêmio, que é a nossa salvação. É interessante quando ele fala ali no final, e não luto como quem esmurra o ar. Já tentou lutar com o ar, gente? Já tentou dar um soco no ar? O que você ganha? Nada. Você está gastando energia. Então, assim, a gente tem um alvo, tem um objetivo. Então, corra com um objetivo. Não seja só mais um culto, não seja só mais um dia que eu vou vir na igreja, não é só mais um evangelismo, não é só mais uma oração, uma sala de oração. Gente, é a nossa vida. E a gente precisa gastar a nossa vida da maneira correta. Amém? Então, gente, de repente, uma aplicação que a gente pode ter para essa palavra de hoje... a gente já sabe qual é o nosso maior alvo, que é Cristo, né? A gente precisa perseguir isso. Mas no nosso dia a dia também, a gente pode definir também metas. Se você não sabe qual é a sua maior meta, na verdade a sua maior meta você já sabe, vai escrevendo aquilo que você já sabe ter. Primeira coisa, se você já sabe qual é a sua meta, escreva. Seja didático. Persiga isso, sabe? Talvez você não saiba ainda qual é o seu chamado, o que Deus te chamou para fazer, mas às vezes você não sabe o que Deus te chamou para fazer, mas também você não tem nenhum interesse de saber. E aí a gente vive fazendo, igual, se eu não me engano, acho que o pastor Paulo passou um vídeo aqui uma vez, que a pessoa chega lá assim, eu fiz a contabilidade de não sei tantas empresas, não sei o quê. E daí a pessoa, e Deus falou assim, não, mas eu não te falei para você fazer a contabilidade das empresas. Eu te falei para ser mãe. Aí chega outra pessoa, eu fiz tal coisa. Não, mas eu não te chamei para fazer isso, eu te chamei para fazer isso. Então, assim, não é o que a gente acha que a gente tem que fazer, é o que Deus nos chamou para fazer, mas a gente precisa ter interesse em fazer. E ser persistente, gente. E, de fato, para terminar, tem uma frase muito interessante que eu ouvi de um pregador, que ele cita Thomas Edison. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. E aqui a gente está falando do inventor da lâmpada, que ele, é engraçado que quando perguntaram para ele se ele errou não sei quantas mil vezes a fórmula da lâmpada, ele falou assim, não, eu descobri 10.000 vezes como não fazer. Então, são pessoas que são norteadas por propósito, ela vai receber não, ela vai receber pancada, como os nossos pastores têm recebido tantas pancadas, mas eles têm um chamado, eles têm propósito. E o propósito da vida deles, que eles estavam lá em Belo Horizonte, hoje nos alcançou. Hoje eles estão em Porto Alegre alcançando as nossas vidas, porque eles disseram sim. Então, assim, se de repente a gente olha para Paulo, nossa, pode ser um exemplo tão distante, olha para quem está perto. Olham para pessoas que, olha, eu realmente tenho um exemplo aqui. Então, siga, seja persistente. Amém? Amém.